Meus amigos, vamos tratar, a partir desse momento, dos cenários das eleições presidenciais no Brasil. Eu achei oportuno tratar dessa questão para alertar a todos que nos assistem das consequências desse processo eleitoral sobre o nosso país, a fim de que cada um de nós se prepare para eventos bastante desagradáveis que poderão ocorrer antes, durante e depois das eleições. De início, eu gostaria de destacar que as pesquisas eleitorais realizadas por diversos institutos de pesquisa apontam que 2 candidatos despontam como os preferidos do eleitorado na disputa pela presidência da República: Lula e Bolsonaro, seguidos por Ciro Gomes, com larga diferença. Ao considerar Lula e Bolsonaro como seus candidatos preferenciais, na minha opinião, o povo brasileiro não está percebendo que ambos têm programas econômicos neoliberais, que no caso de Bolsonaro é radicalmente ultraliberal, enquanto no caso de Lula incorpora elementos desenvolvimentistas e humanistas, como aconteceu durante o seu mandato de 2002 a 2010. Ciro Gomes, por sua vez, que apresenta um melhor programa econômico para o Brasil, na minha opinião, porque é nacional desenvolvimentista. Muito dificilmente superará Lula ou Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais. Tudo leva a crer que Lula deverá vencer as eleições presidenciais, pelo fato de apresentar grande vantagem sobre Bolsonaro, segundo as pesquisas eleitorais. E existia uma tendência de vários setores sociais, como a burguesia e a classe média alta, que apoiavam Bolsonaro, de aderirem à candidatura de Lula, aumentando ainda mais sua chance de vencer as eleições no primeiro turno. Lula está buscando apoios de vários partidos políticos de centro e de direita à sua candidatura, além de tentar a retirada de outras candidaturas presidenciais para que elas venham apoiá-lo. Lula busca apoio de segmentos das classes sociais e economicamente dominantes, a burguesia, que foram e ainda são sustentáculos do governo Bolsonaro. Esta estratégia de Lula de ampliação de apoios políticos visa possibilitar a sua vitória nas eleições presidenciais ainda no primeiro turno. Conquistada a vitória nas eleições, seja no primeiro ou no segundo turno, Lula pretende realizar um governo similar ao que desempenhou de 2002 a 2010. Veja bem, eu falo similar, semelhante, eu não digo igual, similar. Fazendo concessões às classes economicamente dominantes, à burguesia, aos partidos políticos de centro e de direita no parlamento, para conquistar a maioria parlamentar, e também as classes subalternas, as concessões também às classes subalternas,
como a pequena burguesia, proletariado urbano, rural e lumpenproletariado, com a realização de programas sociais que atendam os interesses dessas classes subalternas, sobretudo no combate à miséria da população pobre, tudo isso para assegurar sua governabilidade. Lula tentaria fazer uma repetição do governo que ele realizou de 2002 a 2010. A pergunta que se faz é se o futuro governo Lula teria condições de superar os gigantescos problemas econômicos e sociais do país, com a mesma política adotada pelo seu governo de 2002 a 2010. A minha resposta é não, porque os atuais problemas econômicos e sociais do país se agigantaram e existe como solução a ruptura do governo brasileiro com o modelo econômico neoliberal adotado desde 1990, quando a economia brasileira passou a ser ditada pelas forças do mercado. A solução só viria, na minha opinião, com a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, ajustado aos novos tempos, em que o país manteria relações com o exterior, mas não de forma subordinada, dependente, como ocorre hoje. E o governo teria um papel ativo no processo de desenvolvimento. Com o nacional desenvolvimentismo, o governo brasileiro assumiria as rédeas da economia nacional, ao contrário da situação que prevaleceu de 1990 até 2000, até o momento atual, em que as forças do mercado é que ditam os rumos da economia brasileira. Então é preciso mudar essa lógica. Sem a ruptura do modelo econômico neoliberal e sem a adoção do modelo nacional desenvolvimentista, ajustado aos novos tempos, a economia brasileira não voltará a crescer e se desenvolver. E, consequentemente, não serão eliminados os problemas de desemprego gigantesco. E quando eu falo de desemprego, eu não falo só dos 12 milhões de trabalhadores, eu falo dos 30 milhões de trabalhadores subutilizados. E se nós computarmos também o trabalhador informal, quando eu falo subutilizados, é o desempregado mais o desalentado. Mas se somar também com o trabalhador informal, nós chegamos a 40 milhões de trabalhadores em todo o país. Então, nós temos que vencer essa problemática gigantesca que temos aí do desemprego, da pobreza, da violência, da inflação, que se torna galopante no nosso país, da desindustrialização do país. A indústria brasileira, ela praticamente sofreu um encolhimento gigantesco de 30% de contribuição ao PIB em 1980 para menos de 10% das condições atuais. E também na dependência externa. Precisamos romper com essa situação do país depender até de compras de máscaras para a população brasileira vindas do exterior. É um absurdo que isso aconteça. E que afetam profundamente a sociedade brasileira na atualidade. É muito provável que o futuro governo Lula não rompa os laços do Brasil com o neoliberalismo e a dependência do país com o exterior. Por quê? Porque após sua vitória nas eleições, ele terá que atender os compromissos que assumiu ao obter o apoio de vários segmentos das classes sociais economicamente dominantes no país.
Fato este que impediria a realização de reformas estruturais necessárias ao Brasil. Apesar disto, a vitória de Lula no primeiro ou no segundo turno das eleições presidenciais proporcionaria, entretanto, como principal benefício para a maioria do povo brasileiro, o fato de abrir a perspectiva de amenização da crise social do país, ao evitar a reeleição de Bolsonaro, que realizou o pior governo da história do Brasil, além de impedir a implantação de uma ditadura no Brasil desejada por Bolsonaro. Este cenário que acabamos de expor é o que ocorreria dentro da normalidade política institucional. Ou seja, Lula venceria a eleição, tomaria posse e a vida continuaria daí para frente. Mas outro cenário alternativo a este está relacionado com a possibilidade do presidente Bolsonaro realizar um golpe de Estado antes ou durante as próximas eleições, para impedir a eleição de Lula, diante de sua derrota inevitável nas urnas. O golpe de Estado poderá ocorrer, observe bem, em 7 de setembro, quando está sendo promovida uma grande mobilização bolsonarista para o 7 de setembro, ou no dia das eleições, nos dias das eleições. Pode ser no primeiro turno, em 2 de outubro, ou pode ser também no dia 30 de outubro, no segundo, se ocorrer o segundo turno. Quando Bolsonaro poderá tentar mobilizar seus fanáticos apoiadores para realizarem atos atentatórios às instituições democráticas e, consequentemente, inviabilizarem a realização das eleições. O questionamento que Bolsonaro faz há muito tempo da confiabilidade das urnas eletrônicas tem sido recorrente e pode ser usado como um pretexto para desencadear o golpe de Estado antes e durante as eleições. A tentativa de golpe de Estado por Bolsonaro é muito provável que aconteça, porque ele sabe que não tem chance de vencer as eleições e que, sem o mandato presidencial, terá que responder pelos inúmeros crimes que vem praticando e poderá ser preso. Diante desta perspectiva, Bolsonaro será capaz de tudo para não se afastar do poder. Se ocorrer o golpe de Estado a ser perpetrado por Bolsonaro, muito certamente haverá manifestações contrárias no plano internacional e reações contrárias de amplos setores da sociedade brasileira. A depender da virulência do golpe de Estado, o Brasil poderá ser engolfado em um estado de guerra civil. Esse é um ponto que é importante observar com bastante atenção. Guerra civil esta que pode redundar em um banho de sangue de grandes proporções, cujos desdobramentos são imprevisíveis. 2 caminhos podem resultar do golpe de Estado. Um é o Bolsonaro ser mal sucedido na realização do golpe de Estado, graças à prontação das forças democráticas, ser apeado do poder e as instituições democráticas serem mantidas no Brasil. Esse é um cenário. Ele tentar o golpe, mas não ser bem sucedido. Mas ele poderá também ser bem sucedido na realização do golpe de Estado, se mantendo no poder pelo menos por um determinado espaço de tempo, implantando sua ditadura. No primeiro caso, ou seja, dele ser mal sucedido, ele e seus apoiadores responderão judicialmente pela tentativa de golpe de Estado. E no segundo caso, em que ele seja bem sucedido, seu sucesso resultaria do apoio que ele teria obtido das Forças Armadas e de policiais militares dos estados, milícias e caminhoneiros, entre outros, a seu governo ditatorial. Então,
ele poderia até ser bem sucedido, mas se mantendo graças ao uso da força, admitindo que Bolsonaro seja bem sucedido na realização do golpe de Estado para impedir a realização de eleições, ele não terá a mínima condição de governar. Esse é um ponto que é importante destacar. Não terá a mínima condição de governar o país pelo fato de não ter legitimidade, por não ter sido reeleito e não contar com o apoio da grande maioria da população brasileira, que o rejeita. É oportuno observar que em uma república presidencialista, como a do Brasil, a efetiva governabilidade é alcançada quando o poder executivo conta com o apoio da maioria das classes sociais economicamente dominantes, do parlamento e de amplos setores da sociedade civil. A efetiva governabilidade não seria alcançada pelo governo ditatorial de Bolsonaro por não reunir todas essas condições. Para haver governabilidade no Brasil, o governo ditatorial de Bolsonaro precisaria atender às demandas da grande maioria das classes economicamente dominantes, burguesia das diversas classes sociais subalternas. Então ele precisaria atender essas demandas, ou seja, cooptar tanto as classes economicamente dominantes como também as subalternas, como a pequena burguesia, proletariado urbano e rural e o lumpo proletariado, o que é muito difícil, para obter o apoio da sociedade civil, bem como deve contar com uma ampla base política de sustentação no parlamento. Talvez isso ele até consiga, porque ele tem o apoio, se o Centrão conseguir manter a sua maioria no parlamento, na próxima legislatura, ele poderá ser sustentado pelo Centrão. Este é, portanto, o tripé da governabilidade. Um é o apoio das classes sociais economicamente dominantes. 2, o apoio das diversas classes sociais subalternas. E 3, o apoio da maioria do parlamento. Bolsonaro poderá contar com o apoio de parte ponderável das classes economicamente dominantes. Eu acredito que parte ponderável das classes dominantes poderá apoiar Bolsonaro. E também da maioria do parlamento. Mas não terá o apoio da grande maioria das classes sociais subalternas. Essa é a minha opinião. Assim, se aprofundaria o conflito existente entre o governo Bolsonaro e a sociedade civil. É preciso observar, meus amigos, que governabilidade só é alcançada quando acontece, primeiro, o relacionamento mais construtivo possível dos poderes constituídos da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. O relacionamento mais construtivo possível entre os poderes constituídos da República e os governos dos estados componentes da Federação Brasileira e municipais. E terceiro, o relacionamento mais construtivo possível entre os poderes constituídos da República e a sociedade civil. Mesmo depois do golpe de Estado, nada assegura que Bolsonaro exercerá a governabilidade do Brasil. Porque além de não ter legitimidade para exercer o poder, seu relacionamento não será construtivo com os poderes legislativo e judiciário, com os governos estaduais e, sobretudo, com a sociedade civil, como ocorreu de 2018 até o momento. Governabilidade, meus amigos, expressa em síntese a possibilidade do governo de uma nação realizar políticas públicas resultantes da convergência entre várias instâncias do Estado Nacional entre si e deste com as organizações da sociedade civil. Isso jamais acontecerá com Bolsonaro. São estas, portanto, as condições para um governo exercer a governabilidade, que expressa em síntese a possibilidade do governo de uma nação realizar políticas públicas, que não seria o caso de um governo ditatorial de Bolsonaro. Em síntese, meus amigos, o Brasil se defronta com 2 cenários alternativos para as próximas eleições.
presidenciais. Primeiro, a prevalência do neoliberalismo com políticas sociais humanistas e democracia com Lula no poder. E segundo, ultra-neoliberalismo com arroxo social e ditadura com Bolsonaro no poder. Espero e desejo que prevaleça o cenário que melhor corresponda aos magnos interesses da grande maioria do povo brasileiro, com a vitória das forças políticas democráticas. É isso que eu tenho a relatar para todos vocês, minhas reflexões sobre esses cenários, que poderão ocorrer antes, durante e depois das eleições presidenciais. Espero que o futuro não seja tão nefasto como possa se apresentar para todos nós diante da hipótese de que o país venha a se defrontar mais uma vez com uma nova ditadura. Espero e desejo que isso não aconteça. Meu abraço para todos vocês.